E deu à luz a seu filho primogênito e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Lucas 2, verso 7. A estalagem em si não tinha quarto para ele, e isto foi a principal razão pela qual ele deve ser colocado em uma manjedoura. O que podemos encontrar nos tempos modernos que substitui a pousada? Bem, o sentimento público é gratuito para todos. Nesta terra livre, os homens falam do que gostam e há uma opinião pública sobre todos os assuntos. E você sabe que há tolerância livre neste país para tudo. Permita-me dizer, tolerância para tudo, exceto Cristo. Você vai descobrir que o espírito perseguidor está agora mais distante do que nunca. Ainda há homens de quem está mais na moda zombar. Nunca zombamos dos cristãos, entre aspas, hoje em dia. Não zombamos desse título respeitável, para não perdermos nossa própria honra. Não falamos hoje em dia contra os seguidores de Jesus sob esse nome. Não, mas descobrimos uma maneira de fazer isso com mais segurança, de desprezar a verdade e Cristo com segurança. Existe uma palavra bonita de invenção moderna, uma palavra muito bonita, a palavra sectário. Você sabe o que isso significa? Um sectário significa um verdadeiro cristão. Esse pode ser perseguido. Um homem que pode se dar ao luxo de manter uma consciência e não se importa em sofrer por isso. Um homem que, seja o que for que encontre naquele livro antigo, acredita na palavra de Deus, age de acordo com ela e é zeloso por ela. Esse será chamado sectário, será chamado de fundamentalista, não só pela cultura, mas pela própria igreja, que é amiga dela. Eu acredito que os homens visados sob o termo sectários são os verdadeiros seguidores de Cristo, e que os escárnios e zombarias e todas as bobagens que você está sempre lendo e ouvindo são realmente voltados para o cristão, o verdadeiro cristão. Só que ele está disfarçado e apelidado pela palavra sectário, fundamentalista. Eu não daria um tostão por sua religião, não, nem mesmo a virada de um prego enferrujado, a menos que você às vezes ganhe esse título. Se a palavra de Deus for verdadeira, cada átomo dela, então devemos agir de acordo com ela. E tudo o que o Senhor ordenar, devemos diligentemente guardar e obedecer e ensinar, nos lembrando de que nosso Mestre nos diz que se quebrarmos um dos seus menores mandamentos e assim ensinarmos aos homens, seremos os menores em seu reino. Devemos ser muito zelosos, muito precisos, muito ansiosos para que mesmo nas minúcias da palavra de Deus, nosso Salvador, possamos obedecer, tendo nossos olhos voltados para Ele, como os olhos dos servos estão atentos nas mãos dos seus senhores. Mas se você fizer isso, vai descobrir que não é tolerado e será desprezado pela sociedade. Um cristão zeloso encontrará tão verdadeiramente uma cruz para carregar hoje em dia, como nos dias de Simão o Cirineu. Se você segurar sua língua, se você não pregar toda a verdade de Deus, se você deixar pecadores perecerem, se você deixar pecadores à vontade e se sentirem seguros, se você nunca se esforçar para propagar sua fé, se você silenciar todo o testemunho da verdade, se de fato você renunciar a todos os atributos de um cristão, se você deixar de ser o que um cristão deve ser, então o mundo dirá: ah, isso está certo. Este é o evangelho que gostamos. Mas se você acreditar firmemente e se permitir que sua crença atue em sua vida, e se sua crença for tão preciosa que você se sinta compelido a divulgá-la, então imediatamente descobrirá que não há espaço para Cristo, mesmo na pousada de sentimento público, onde tudo mais é recebido, tudo é aceito, menos a verdade de Deus. Seja um infiel e ninguém, portanto, o tratará com desprezo, mas seja um cristão verdadeiro, ame a palavra de Deus e muitos o desprezarão. Não havia lugar para ele na pousada. Com pouco espaço há para Cristo também na conversa geral, que também é como uma pousada. Falamos muito sobre muitas coisas. Hoje em dia, um homem pode falar sobre qualquer assunto que lhe agrade. Ninguém pode detê-lo e dizer: há um espião ouvindo suas palavras, ele irá denunciá-lo a alguma autoridade central. A fala é muito livre nesta terra, mas quão pouco espaço há para Cristo nas conversas gerais.
Mesmo num dia como hoje, num dia de domingo, quão pouco espaço há para Cristo nas casas de alguns cristãos professos. Eles vão falar sobre ministros, contar anedotas esquisitas sobre eles, talvez inventar algumas, ou pelo menos enfeitar as antigas e acrescentar a elas e torná-las um pouco mais brilhantes. Eles falarão sobre a escola dominical ou as várias agências relacionadas com a igreja, mas pouco eles falam sobre Cristo e têm uma paixão por Ele. E se alguém em uma conversa fizer esta observação, não podemos falar sobre a divindade e a humanidade, e a obra consumada e a justiça e a ascensão, ou o segundo advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo veríamos muitos que até professam ser seguidores de Cristo, que levantariam suas cabeças e diriam: ora, querido, aquele homem é um fanático, senão ele não pensaria em introduzir um assunto como esse na conversa geral. Não há lugar para ele na pousada. Até hoje, ele pode encontrar apenas pouco acesso lá. Dirijo-me a muitos que são trabalhadores. Vocês têm pregado entre muitos outros. Dia após dia, vocês não acham, irmãos? Eu sei que vocês acham que há muito pouco espaço para Cristo no mundo do trabalho. Há espaço para tudo mais. Há espaço para palavrões, há lugar para embriaguez, há espaço para conversas obscenas, há espaço para política, calúnias ou infidelidades, mas não há lugar para Cristo. Muitos de nossos trabalhadores pensam que o evangelho seria um estorvo, uma corrente, uma prisão miserável para eles. Eles podem frequentar qualquer lugar, mas a casa de Deus é muito sombria para eles. Eu gostaria de não ser obrigado a dizer isso, mas na verdade, em nossas fábricas, oficinas e fundições, não há lugar para Cristo. Há tolerância para tudo em todos os ramos da sociedade, exceto Cristo. O mundo está se acotovelando e pressionando por mais espaço, até que quase não haja mais um canto onde o bebê de Belém possa ser deitado. Quanto às pousadas dos tempos modernos, quem pensaria em encontrar Cristo ali? Tirando de nosso catálogo os hotéis e casas de beira de estrada necessários ao alojamento dos viajantes, que maldição maior temos nós do que nossas tavernas e onde o homem julga se divertir? Que portas mais largas do inferno! Quem jamais recorreria a lugares como os que temos brilhando com lâmpadas a gás nas esquinas de todas as nossas ruas para encontrar Cristo ali? Seria mais fácil encontrá-lo num poço sem fundo. Devemos estar tão propensos ou mais propensos a procurar por anjos no inferno que procurar por Cristo em um palácio de gin. Aquele que está separado dos pecadores não encontra a sociedade adequada no fedorento templo de Baco. Não há lugar para Jesus na pousada. Acho que prefiro apodrecer ou alimentar os corvos do que ganhar meu pão de cada dia com os trocados dos tolos, os ganhos difíceis do homem pobre, roubados de seus filhos maltrapilhos e de sua esposa emaciada, com que engordam muitos publicanos, senão com a carne, os ossos, o sangue e as almas dos homens. Aquele que se enriquece com os frutos do vício é uma besta que se prepara para a matança. Verdadeiramente, não há lugar para Cristo entre os bêbados de Efraim. Aqueles que têm alguma coisa a ver com Cristo devem ouvi-lo dizer: sai do meio deles e separai-vos. Não toqueis em coisa impura, e eu o receberei, e serei um pai para vós, e sereis meus filhos e filhas. Hoje em dia, não há lugar para Cristo, mesmo em locais de interesse público. Realmente, vivemos uma sociedade tolerante para qualquer coisa, exceto Cristo. Isso me leva a uma pergunta pertinente e a mais necessária para me deter por um momento. Você tem um quarto para Cristo? Tem seu quarto para Cristo? Como o palácio, o fórum e a estalagem não têm lugar para Cristo, e como os lugares públicos não têm nenhum, você tem lugar para Ele? Você tem lugar para Cristo? Bem, diz alguém, tenho lugar para Ele, mas não sou digno que Ele venha até mim. Não perguntei sobre dignidade. Você tem espaço para Ele? A tua vida está preenchida com Ele e sua glória? Diz alguém, tem um vazio que o mundo nunca poderá preencher. Vejo que você tem espaço para Ele. Mas o espaço que tem no meu coração é tão vil. A manjedoura também. Mas é tão desprezível. Portanto, a manjedoura era algo a ser desprezado. Mas meu coração está tão sujo.
então talvez a manjedoura poderia ter sido tão suja também. Oh, mas sinto que não há lugar adequado para Cristo em mim. Nem a manjedoura era um lugar adequado para ele. E mesmo assim, ele foi colocado lá. Realmente, você não é nada adequado para ele. Mas isso não é uma desculpa. A manjedoura diz que isso não é uma desculpa. Oh, mas tenho sido um grande pecador. Sinto como se meu coração tivesse sido um covil de bestas e demônios. Bem, a manjedoura era um lugar onde os animais se alimentavam. Você tem espaço para ele. Não importa o que foi o passado, ele pode esquecer e perdoar. Não importa qual seja o estado atual, se você o lamentar. Se você tiver apenas lugar para Cristo, ele virá e será seu hóspede. Não diga, eu oro a você, espero ter espaço para ele. Não, você não ora esperando ter espaço para ele. É chegada a hora de ele nascer. Maria não pode esperar meses e anos. Ó pecador, se tu tens lugar para ele, que ele nasça em tua alma hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação de Israel no deserto. Hoje é a hora aceita. Hoje é o dia da salvação. Espaço para Jesus. Espaço para Jesus agora. Ó, diz alguém, eu tenho lugar para ele, mas ele virá de fato. Diga, Jesus, mestre, todo indigno e impuro eu sou. Olho para ti, venha e more em minha alma. Faça de mim a sua morada, e ele virá a ti, e ele limpará a manjedoura do seu coração. Não, irá transformá-la em um trono de ouro, e lá ele se assentará e reinará para todo sempre. Ó, eu tenho um Cristo tão livre para pregar hoje. Você pode estar tão sujo, na verdade ser tão sujo como a manjedoura, mas ele pode estar aí, agora, fazendo de você sua morada. Eu poderia pregá-lo melhor. Tem um Jesus tão precioso e amoroso para pregar, que está disposto a encontrar um lar em um coração humilde. O quê? Todos aqui hoje são como aquela hospedaria. Não há nenhum coração aqui esta manhã que o acolherá. Devo meus olhos percorrer essas galerias e olhar para muitos de vocês que ainda estão sem ele, e não há ninguém que diga, entre, entre. Ó, será um dia feliz para você se você puder tomá-lo em seus braços e recebê-lo como o consolo de Israel, como fez Simeão. Você pode então esperar até a morte com alegria e dizer com Simeão, Senhor, agora permita que teu servo vá em paz, parta em paz, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação. Meu mestre quer espaço, espaço para ele, espaço para ele. Eu, seu arauto, clamo alto, espaço para o Salvador. Sala, aqui está o meu mestre real, você tem espaço para ele. Aqui está o Filho de Deus feito carne, você tem espaço para ele. Aqui está aquele que pode perdoar todos os pecados, você tem espaço para ele. Aqui está aquele que pode tirar você do buraco horrível e do barro lamacento, você tem espaço para ele. Aqui está aquele que, quando entrar, nunca mais sairá, mas ficará com você para sempre, para fazer do seu coração um paraíso de alegria e felicidade para você, um lugar de alegria indizível e cheia de glória. Você tem espaço para ele. É tudo o que eu chamo você a fazer. Seu vazio, seu nada, sua falta de sentimento, sua falta de bondade, sua falta de graça, tudo isso será apenas espaço para ele. Você tem espaço para ele, ó. Espírito de Deus, leve muitos a dizer sim, meu coração está pronto. Ah, então ele virá e habitará com você. Como dizem os versos, a alegria ao mundo em que o Salvador vem. O Salvador prometeu por muito tempo que cada coração prepare um trono e cada voz uma canção. Se você tem lugar para Cristo, então, a partir deste dia, lembre-se de que o mundo não tem espaço para você. Pois o texto não diz apenas que não havia lugar para ele, mas olhe, não havia lugar para eles. Nenhum lugar para José nem para Maria, mais do que para o bebê. Quem são seu pai, sua mãe, sua irmã e seu irmão, senão aqueles que recebem sua palavra e aguardam? Portanto, como não havia lugar para a bendita Virgem, nem para o suposto pai, lembre-se de agora em diante que não há lugar neste mundo para nenhum verdadeiro seguidor de Cristo.
Não há espaço para você relaxar, não. Você deve ser um soldado da cruz e não encontrará facilidade em toda a batalha de sua vida. Não há espaço para você se sentar satisfeito com suas próprias realizações, pois você é um peregrino, um viajante e deve esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de você. Não há espaço para você esconder seu tesouro, pois aqui a traça e a ferrugem comem, desfazem, destroem. Não há lugar para você colocar sua confiança, pois maldito é aquele que confia no homem e faz da carne o seu braço. A partir deste dia, não haverá lugar para você na boa opinião do mundo. Eles vão considerá-lo um lixo. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos até agora considerados o lixo do mundo. Não há espaço para você na sociedade educada do mundo. Você deve sair após Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, suportando sua reprovação. De agora em diante, eu digo, se você tiver lugar para Cristo, o mundo dificilmente deixará de encontrar um lugar de sofrimento para você. Você deve esperar agora ser ridicularizado. Agora você deve usar o chapéu do bobo da corte na estima dos homens. E sua música deve estar no início da sua peregrinação, como dizem os versos: Jesus, eu a tua cruz tomei, tudo para partir e seguir-te. Nu, pobre, desprezado, abandonado, tu, de agora em diante, meu tudo será. Não há espaço para você no amor do mundo. Se você espera que todos o elogiem e que todas as suas boas ações sejam aplaudidas, você se enganará. O mundo, eu digo, não tem lugar para o homem que tem lugar para Cristo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ai de você, quando todos os homens falarem bem de você, disse Jesus. Vós não sois do mundo, assim como Cristo não é do mundo. Graças a Deus, você não precisa pedir a hospitalidade do mundo. Se isso vai lhe dar apenas um palco para a ação e lhe emprestar por uma hora um túmulo para dormir, é tudo de que você precisa. Não necessitará de morada permanente aqui, visto que busca uma cidade que está por vir, que tem alicerces, cujo construtor e criador é Deus. Você está correndo por este mundo como um estranho por uma terra estrangeira e se alegra em saber que, embora seja um estrangeiro e um peregrino aqui, você é um concidadão dos santos e da família de Deus. O que você diria, jovem soldado? Você se alistaria em termos como esses? Você dará espaço para Cristo quando não houver lugar para você de agora em diante no mundo? Quando você for separado para sempre, separado dos amigos e parentes do mundo, talvez cortado da confiança carnal para sempre? Você está disposto, apesar de tudo isso, a receber o viajante de Belém? O Senhor o ajude a fazer isso, e a ele será a glória para todo sempre. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Lucas 2, verso 7. To